Hoje celebramos a festa do apóstolo São Tomé. São Tomé costuma ser lembrado por causa da sua incredulidade. No entanto, o Evangelho de São João nos lembra 3 falas de São Tomé. A primeira delas, lá no capítulo 11, quando Jesus faz a sua última viagem para Jerusalém, e os discípulos dizem: mas se ele for para Jerusalém, ele será morto. E Tomé diz: nós também iremos com ele, nós também iremos e morreremos com ele. Então, ali no capítulo 11, São Tomé manifesta o seu propósito, a sua disposição de dar a vida por Jesus. Se ele for para Jerusalém, nós iremos com ele e morreremos com ele. São João registra essa frase de São Tomé. Portanto, era alguém que amava profundamente Jesus e que acreditava em Jesus, porque estava inclusive disposto a morrer, a dar a vida por ele, a se sacrificar por ele. Depois, na última ceia, quando Jesus diz: vou preparar-vos um lugar, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo. Para onde eu vou, vós conheceis o caminho. São Tomé pergunta: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Então Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa pergunta de São Tomé, ele que antes tinha dito: nós iremos contigo com ele aonde ele for, mesmo que seja para morrer. Agora ele diz: nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Como que, novamente, reafirmando a sua disposição de seguir Jesus, aonde quer que ele fosse. Não sabemos para onde vais, mas se soubermos, nós iremos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é uma das autoafirmações de Jesus mais profundas, né? E finalmente, a terceira fala de São Tomé é aquela, 8 dias depois da Páscoa, quando ele finalmente vê Jesus ressuscitado, toca as suas chagas e diz: meu Senhor e meu Deus. Ah, mas ele foi incrédulo. Mas os outros discípulos também foram. Maria Madalena viu Jesus na manhã do domingo da ressurreição. As mulheres disseram que o túmulo estava vazio, que viram anjos. Maria Madalena viu o próprio Jesus. Jesus disse para ela: vai avisar os meus irmãos que eu os precedo na Galileia. E, no entanto, nenhum deles acreditou, até que o próprio Jesus apareceu no cenáculo, na tarde daquele dia. Mas uma vez que São Tomé viu Jesus, tocou nas suas chagas, no seu lado, nas suas mãos, ele faz uma profissão de fé. Uma profissão de fé mais completa do que aquela de São Pedro. Porque São Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é verdade. Mas São Tomé vai além. São Tomé diz: meu Senhor
Kyrios, meu Senhor e meu Deus. São Tomé vê um homem, Jesus, ressuscitado dos mortos, e é preciso que se diga, ele não acreditou, mas quem de nós acreditaria? Poderíamos dizer, ele não acreditou porque era bom demais para ser verdade. Que Jesus estivesse vivo depois da cruz, depois do Calvário, de tanto sofrimento, Jesus estava lá, palpável. Era bom demais para ser verdade. No entanto, ele vê Jesus ressuscitado, mas ele crê em algo que os seus olhos não estão vendo, na divindade de Jesus. Santo Tomás, no seu hino Adoro te devote, que é um hino eucarístico, expressa algumas ideias a respeito disso. Nós temos uma paráfrase desse hino, uma adaptação da letra desse hino em português, que é: o Deus de amor, nós te adoramos. É uma paráfrase do Adoro te devote de Santo Tomás de Aquino. E há uma estrofe que diz assim: no Calvário se escondia tua divindade, mas aqui, na Eucaristia, também se esconde tua humanidade. Na Eucaristia nós não vemos nem a divindade, nem a humanidade. São Tomé viu a humanidade e acreditou na divindade. Viu o Senhor ressuscitado e disse: meu Senhor e meu Deus. Nós na Eucaristia não vemos nem uma coisa nem outra. Creio em ambas e peço, como bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Depois, numa outra estrofe, ele diz: creio em ti ressuscitado mais que São Tomé. Mais que São Tomé, porque nós não o vemos. E, aliás, a incredulidade de São Tomé foi a oportunidade de Jesus nos proclamar bem-aventurados. Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados, felizes são aqueles que acreditam sem terem visto. Jesus nos proclama bem-aventurados, nós que cremos sem termos visto. Felizes. Creio em ti ressuscitado mais que São Tomé, porque não vimos, não tocamos as chagas. Mas aumenta na minha alma o poder da fé. Ainda que nós acreditemos, a nossa fé é pequena. Guarda a minha esperança, cresce o meu amor. Junto com a fé vem a esperança e a caridade, as virtudes teologais. Quanto mais nós cremos, quanto mais nós conhecemos, mais nós amamos. Creio em ti, ressuscitado, meu Deus e Senhor. Jesus não é apenas o Messias. Jesus não é apenas o Cristo, um profeta. É Deus. Nós cremos na sua divindade e também na sua humanidade presentes, ambas, na Santíssima Eucaristia. A tradição nos diz que depois de Pentecostes, os apóstolos foram pregar o Evangelho pelo mundo e São Tomé foi pregar o Evangelho na Índia. Existe até uma tradição que diz que ele teria vindo pregar o Evangelho aqui no Brasil. Não se sabe se isso é verdadeiro, mas há lendas. Quando os primeiros portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram algumas tribos indígenas que falavam de um certo Tomé que tinha falado para eles de um certo Cristo. Então, os jesuítas entenderam que São Tomé tinha estado por aqui. Em todo caso, a tradição diz que ele foi pregar o Evangelho nas Índias, onde encontrou a coroa do martírio. Então, fez aquilo que tinha dito: nós iremos contigo
e morreremos contigo. Aquele que tinha dito a Jesus que estava disposto a dar a vida por ele, de fato consumou a sua vida derramando seu sangue para pregar o Evangelho no Oriente, pregar o Evangelho a povos que não conheciam sequer o verdadeiro Deus. Foi anunciar-lhes Jesus. Então peçamos a Deus, por intercessão de São Tomé, que aumente a nossa fé, mais do que isso, a nossa esperança, o nosso amor, junto com a nossa fé e a nossa disposição de dar a vida por Jesus e pelos nossos irmãos. Amém.